Outro dia eu e minha esposa assistimos a um filme com uma temática interessantíssima. O filme chama-se Amor de Redenção. É um filme que está na Netflix, né? Super indico, e já vou aqui dar um pequeno resumo, um pequeno spoiler para a gente poder comentar sobre ele para aqueles que não assistiram. Quem assistiu vai entender melhor, vai pegar melhor a reflexão, e recomendo novamente àqueles que não assistiram que assistam, tá? O filme tem uma recomendação lá de 16 anos, então se você tem filhos ou se você é menor de 16 ou 14 anos, se não me engano, não assista, porque existem algumas cenas ali que são necessárias, ao meu ver, para mostrar, para demonstrar toda a tristeza, toda a profundidade daquilo que se passa. Um grande tema do filme é o abuso. É uma moça que é abusada sexualmente ao longo de boa parte da sua juventude, da sua vida, da sua infância também. O filme se passa ali nos Estados Unidos e muitos garimpeiros iam procurar ouro e ali pequenas cidades se formavam e esses garimpeiros iriam morar ali com suas famílias e ali tinham bares e prostíbulos. E a moça protagonista do filme, a mulher chamada Angel, ela é uma garota de programa, mas não uma garota de programa convencional, como a gente conhece hoje em dia. Aquela garota de programa que, de certo modo, livremente vai e vende o seu corpo, que cobra para ter relações sexuais. Não uma garota de programa desse modo, mas ela era meio que forçada. Ela vivia num casarão, numa casa de uma mulher chamada, a quem eles chamavam de duquesa. Essa duquesa, ela dava alimento, roupa e moradia para Angel e outras garotas, e ali elas tinham relações sexuais com outros homens. Essa duquesa sorteava entre os garimpeiros ali quem queria pagar para se deitar com a Angel, porque ela era uma mulher muito cobiçada entre aqueles homens, entre aqueles garimpeiros. E aí no filme a gente vai vendo essa história presente da Angel, essa vida presente dela ali na casa dessa duquesa, se deitando com vários homens, sendo abusada, violentada. E ao mesmo tempo o filme vai passando algumas memórias dela, algumas lembranças do passado, da infância, quando ela estava com a mãe e ela descobre que o pai a rejeitou. O pai queria que a mãe abortasse e a mãe não abortou. A mãe, em determinado momento, já não consegue sustentá-la mais e se torna garota de programa. A mãe se torna garota de programa e ela, vendo toda aquela situação triste, a mãe depois fica doente e morre. E ela ainda bem jovem, é bem novinha. E aí então ela é solta no meio do mundo. Um homem pega ela e vai vendê-la para um outro cara que vai abusar dela durante toda a infância também. Uma vida muito triste, muito triste. E a gente se comove durante o filme ao notar isso, né? Eu que sou pai, por exemplo, de uma menina, fiquei imaginando essas cenas e quem tem um pouquinho de sensibilidade se comove com essa situação, porque é muito triste, a gente sabe que existe muito isso na realidade. Essa garota, então, ela é vendida para esse cara que abusa dela, só que um dia ela consegue fugir dessa casa. Ela consegue fugir e a vida dela é conduzida na mão dessas pessoas que abusam dela. E ali no filme vai mostrando também, durante o filme, uma mulher que dava alguns conselhos para ela. E a maioria desses conselhos eram: os homens não prestam, não confie nos homens, eles só querem te usar. E ela vai ficando com isso na cabeça. Em determinada cena do filme também, a gente vê ela conversando com outras garotas de programa ali e ela acaba sendo questionada, né? Uma amiga dela, uma colega dela ali, que morava também nesse casarão da duquesa, pergunta para ela se ela não tem esperança, se ela não enxerga uma possibilidade de estar fora daquele lugar, de ter uma vida um pouco melhor, talvez de se casar, de ter uma família, de trabalhar com outra coisa, de viver uma vida mais livre de fato e não aquela vida de escrava que todas elas levavam ali. E quando ela é questionada sobre isso, ela diz que não tem esperança. E aí perguntam para ela: mas como você faz isso? Como você faz para aguentar essa vida desse jeito, sem esperança? E então ela diz: é só não olhar para o futuro e nem olhar para o passado, viver o presente. Isso é um diálogo, esse diálogo é um diálogo central no filme, onde a gente vê um grande buraco no peito daquela moça, que é a falta de esperança. Então, fique com essas
com essas duas partes que eu enfatizei aqui. Esse diálogo, onde a gente vê uma falta de esperança tremenda, e esse outro diálogo, né? Esse outro conselho que essa senhora dava para ela de que os homens não prestam, os homens não valem nada, eles só querem te abusar, eles só querem te usar, tá? Então os homens não valem nada e eu não tenho esperança. A minha vida é essa. Eu não consigo olhar para o futuro. Eu não consigo olhar para trás e poder dar uma resposta daqui em diante que seja de esperança. E aí depois no filme aparece um outro protagonista, que é um rapaz, um homem. Ele aparece numa igreja, ele é fazendeiro, aparece numa igreja onde ele faz uma oração e pede a Deus que arrume para ele uma esposa. Aí depois de alguns dias ele vai a essa cidade. E ali nessa cidade ele vê essa moça, a Angel, caminhando pelas ruas com segurança, porque era uma moça muito cobiçada. Os homens ali queriam pagar para ela, para poder se deitar com ela, mas nem todos conseguiam, porque eram somente aqueles a quem a duquesa queria ou que ganhassem um sorteio que eles faziam para poder se deitarem com ela. Esse rapaz vê a Angel e ele se apaixona à primeira vista por ela. E ali começa a jornada dele para tentar tirar essa mulher do prostíbulo. O nome desse rapaz é Michael. E o Michael começa a sua jornada. Ele paga para estar ali com ela. Ela imagina que ele quer se deitar com ela, mas ele quer apenas conhecê-la, conversar, tentar tirá-la dali para se casar com ela. Ele já tinha isso muito claro desde o início. Então ele começa a lutar por isso, a lutar para fazê-la enxergar que ele quer o bem dela, que ele se apaixonou por ela e quer se casar com ela e tirá-la dali. Mas ela, de forma até meio cínica, por conta de todas as vivências e experiências que tinha, com aquela ideia fixa, aquela ideia de eu não tenho esperança, a minha vida é essa mesmo, e aquela outra ideia, os homens não prestam, os homens só querem me usar, homem nenhum vale nada. Não são ideias muito diferentes do que às vezes a gente escuta hoje em dia. Mas ele continua. E essa luta do Michael, que depois consegue tirá-la dali e se casa com ela, mas aí mesmo depois que ela vai morar na fazenda com ele, muitas vezes ela foge, ela volta a se prostituir. E o Michael insiste, mesmo apesar dessa resistência dela, de não conseguir acreditar que existia ali na frente dela um homem que a amava de fato. Não é que ela não conseguia perceber que era merecedora, porque, obviamente, merecedor ninguém é. O amor é sempre gratuito. Mas ela não conseguia perceber de fato que ele queria o bem dela. E sempre com isso na mente. Os homens não prestam. Os homens, é impossível que um homem ame uma mulher. No entanto, apesar disso, apesar de toda a situação dela, apesar de toda a vida dela confusa, bagunçada, cheia de traumas e tristezas, cheia de máculas e pecados, apesar disso tudo, o Michael, ele volta o seu olhar para ela e trata de um modo que todos os homens devem tratar uma mulher. E é justamente sobre isso, sobre esse ponto que eu gostaria de comentar. A gente tem hoje em dia muito aquela ideia de o que eu devo buscar em uma mulher? Muita gente pergunta, o que eu devo observar em uma mulher para saber se eu devo casar com ela? E claro, existem algumas coisas importantes. A questão dos valores inegociáveis, por exemplo, não são questões periféricas, secundárias, mas a gente precisa observar, peraí, quais são os valores dessa mulher? Em que ela acredita? O que é importante para ela? Óbvio, a gente deve observar isso, mas antes disso existe uma questão fundamental. Um homem que é um homem de verdade, ele tem parte ativa no relacionamento. Ele tem uma parte ativa no relacionamento, diferente das mulheres que, de certo modo, deixam ser conduzidas, como numa dança, por exemplo, que um homem conduz a dama. E o Michael, ele mostra exatamente como isso funciona, que traduzindo em poucas palavras, em uma frase, é o seguinte: a capacidade de se doar totalmente, a capacidade de se entregar totalmente, a capacidade de derramar o seu sangue. O Michael tinha uma vida aparentemente tranquila na fazenda. Trabalhava, ia à cidade, comprava suas coisas, vivia tranquilinho ali na fazenda. Ele conhece essa moça, sua vida começa a virar de cabeça para baixo. No entanto, como homem que é, ele ama aquela mulher extremamente, ele se entrega, ele faz sacrifícios heróicos, desejando retirá-la daquela vida mesquinha, daquela vida de escrava. E é justamente essa a vida a que os homens são chamados a viver, a entrega a que os homens são chamados
a fazer pela sua esposa, pela sua família. No fundo, é aquela entrega de que São Paulo fala, né? O que é o casamento? O homem é aquele que deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E Cristo amou a igreja se entregando e morrendo na cruz pela igreja, que somos nós. Cristo se entrega na cruz e um homem deve se entregar por sua esposa totalmente, como Cristo amou sua igreja. Assim, um homem deve amar a sua esposa e a sua família. Essa é a lição que a gente percebe de forma muito clara no filme. E se é assim, o Michael então deixa todas aquelas vergonhas e respeito humano para o lado. Ora, ele estava se casando com uma prostituta. Isso é motivo de vergonha, isso é motivo de chacota. Mas quando o homem é homem, sujeito de verdade mesmo, que está disposto a entregar sua vida, isso vira uma questão trivial, não importa. Passa por cima disso para poder amar de fato uma alma, para poder se dedicar de fato àquele coração. Então assistir esse filme, né, ver ali o modo como o Michael age diante das situações, o modo como ele olha para aquela mulher, como ele encara o relacionamento ali, diz muito, aponta para nós um caminho que nós homens, sobretudo, devemos viver e que as mulheres também devem olhar. O que eu devo buscar em um homem? Existem as questões dos valores, claro, mas esse homem é capaz de derramar o seu sangue por mim e pela nossa família. Esse homem é capaz de se doar inteiramente. No final das contas, é isso que importa. Quando o homem olha para uma mulher e diz, a gente vai entrar no barco, a gente vai remar, e se ela parar de remar, se ela não quiser continuar remando para a gente chegar em determinado local, eu vou remar sozinho, eu vou tocar o barco sozinho, eu vou manter de forma ativa esse relacionamento, eu vou amá-la, eu vou doar a minha vida. É claro que a gente torce para ter uma correspondência do outro lado, para que a nossa esposa nos ame de volta, para que a nossa namorada, o outro, nos ame de volta, mas essa correspondência, ela não é uma necessidade para a gente amar o outro. O amor, ele acontece de forma gratuita. A gente ama porque deseja o bem do outro.